onde nós iniciamos o nosso estudo de políticas públicas, né? A gente começa aí tratando da origem das políticas públicas, né? Por que essa necessidade de estudar as políticas públicas? Então, a gente tem aí uma primeira perspectiva sobre as políticas públicas enquanto uma área do conhecimento, tá? Nos Estados Unidos, em que foi colocado como uma sub-área da ciência política, tá? Então, ali a gente tem aí uma estruturação acadêmica das políticas públicas, né? Como já falei, não que antes na Europa não se estudava, mas era uma coisa acessória, né? Analisava-se o Estado e, de forma complementar e acessória, utilizava ou estudava-se as políticas públicas. Nos Estados Unidos, isso toma forma e corpo com essa criação dessa disciplina das políticas públicas. E é essencial entendermos que as políticas públicas elas só podem estar relacionadas ou ser pensadas, estruturadas e analisadas em um Estado democrático, tá? Em um Estado de direito, tá? Como pressuposto, então, temos aí essa perspectiva de entender que a gente precisa de estabilidade, né? De democracias estáveis para a gente pensar em analisar o que um governo pode, deve fazer dentro de um cenário político. Tá? Então, isso é essencial. E, professora, por que não pode ser em outros estados? Né? Aí vamos colocar em estados de exceção. Porque nos estados de exceções não tem regra. Né? A regra é criada a cada momento pelo Poder Executivo. Né? Então, você não consegue ter aí uma possibilidade de análise de determinada atuação, de prospecção dentro de um estado que você de plena insegurança, que você nunca sabe o que vai acontecer. Então, as políticas públicas precisam e tem como pressuposto aí estar dentro de democracias estáveis, né, para a gente conseguir formular cientificamente proposituras e analisar as ações do governo dentro de uma moldura e aí que é proposta dentro de ilimitada através de uma Constituição. O que a gente precisa entender como conhecimento prévio das políticas públicas? O Estado, como a ordem jurídica soberana, né, como a forma mais complexa de sociedade, ainda que hoje nós tenhamos aí também a condição de agrupamentos de estados, né? A gente tem a União Europeia e tudo mais, que é a união de estados, né, que seria ainda mais complexo. Mas, enfim, a gente tem ainda esse formato de Estado como sociedade mais complexa. Tem ali aqueles 3 ou 4 elementos, dependendo da referência, né? Tem que ter o povo, o território e a soberania, né? E a soberania, nesse momento histórico, é bastante discutida e sendo feita a releitura, devido aí, principalmente, a essa condição de uma ordem internacional que, por vezes, o Estado se submete, né, no caso de organismos internacionais, e também a condição da globalização, né, quais os limites do Estado. Isso tudo está sendo discutido, essa condição aí da soberania dos Estados, mas ainda é um dos principais atributos do Estado. Dentro do Estado, a gente tem a administração pública, tá? É aquilo que vai fazer, operacionalizar esse Estado, né? E dentro disso vai ter o corpo administrativo e o corpo político, né? Então, a gente, dentro do Estado, a gente tem toda uma estruturação, né? Essa administração pública que a gente viu lá, um corpo administrativo mesmo, instituído principalmente por Napoleão, né? A primeira referência que a gente tem aí de uma condição profissional de uma administração pública. E dentro dessa administração pública, a divisão entre um corpo administrativo, funcional, e um corpo político, né? Dentro desse corpo político, a gente teria aqueles que traçam diretrizes para o Estado, né? Aqueles que dão o comando dentro de um determinado momento histórico, né? Para a ação do Estado. Então, a gente tem o corpo administrativo, o corpo político, que faz aí a ação do Estado. E, dentro dessa condição, a gente tem um governo
como o conjunto de pessoas que exerce o poder político, tá? Orientando essa determinação política. E isso, claro, tendo como referência a democracia, em que esse governo, essa direção política, ela é feita e legitimada através do processo democrático de escolha desse corpo político, tá? Então, o conceito de Estado é o elemento mais amplo e abrangente, né, em que a administração pública operacionaliza o seu corpo diretivo e administrativo Estado, e o governo é o corpo político da administração pública, a qual garante a direção política em determinado momento, legitimado pelo processo democrático, tá? Então, a gente precisa entender que as políticas públicas, elas estão inseridas dentro aí de uma perspectiva aí do Estado, principalmente tendo como referência o governo, né? O objeto de pesquisa das políticas públicas, né? O olhar das políticas públicas sempre vai ser aí a ação do governo. E com isso, pessoal, a gente tem uma discussão nessa condição da ação do governo, né? Que sempre foi um conceito dado pela maioria dos pesquisadores de políticas públicas. Quem pode organizar muito existem duas referências, tá? Da abordagem estatista, tá? Que são o governo de regra e a abordagem multicêntrica, que considera organizações tanto interestatais, organismos internacionais, como a de políticas públicas. Fato é que, ainda assim, existe o protagonismo do Estado, tá? Precisa do Estado para a gente considerar uma política pública. Professora, desculpa, mas eu acho que tem algum aluno com o áudio aberto, tá atrapalhando muito escutar. É a Jéssica Galhardo, por gentileza. Obrigada, Jéssica, ela já fechou. Tá, vamos lá, então. Seguindo. Então, vou voltar, então, para, né, caso tenham perdido devido a esse problema do áudio. O que nós temos? Essa possibilidade e essa perspectiva de ser uma abordagem estatista, somente o Estado pode elaborar e ser o protagonista, né? E a abordagem multicêntrica, que é a mais aceita atualmente, que insere-se aí outros atores na realização de políticas públicas, ainda que o Estado tenha aí que estar presente, tá? Então, pessoal, é interessante, e acho que cada vez mais interessante, a gente pensar em um Estado que atua em parcerias com organismos, com empresas, enfim, com qualquer pessoa que tenha vontade de realizar ou transformar uma realidade social, né? Então, é muito lamentável quando a gente percebe uma dogmática dentro do direito público, no sentido de que isso é público e o privado não deve inserir. Eu não estou falando que deve haver como que eu posso dizer, a relação obscura entre eles, não é isso. Eu só estou dizendo que é muito interessante quando a gente percebe a atuação conjunta em rede, né? A gente muito fala aí da condição da atuação em rede, né? Então, o Estado dialogando com a sociedade, né? E aí representando desde organismos interestatais, né? Que é o caso da ONU, organismos diversos de proteção do meio ambiente, enfim, o que for, e também a sociedade civil organizada, né? Representantes de bairro e tudo mais, para tentar entender um problema e mudar aquela realidade social, né? Então, não é que deve haver isso tudo na maior transparência, tá? Mas sendo necessário, sim, até a condição de recursos financeiros. Se a gente entende que a política pública, a gente tem um problema de recursos, né? A gente tem a limitação dos recursos. Então, trazer outros atores
para atuar nessas políticas públicas não é só desejável, como essencial para conseguir mais recursos financeiros, né? E essas parcerias, elas podem se dar de diversas formas e ser aí atraente até para setores privados, né? No sentido de divulgação da empresa, da marca em condições sociais, ou enfim. Então, tudo isso é possível e desejável cada vez mais dentro das políticas públicas. Passando sobre a referência do campo holístico, né? Do campo multidisciplinar das políticas públicas, que é elementar para a gente entender o conceito, é que ela não é limitada a só uma perspectiva do conhecimento, né? Então, ela é uma seara de várias áreas do conhecimento, de objeto de análise, né? Então, a gente tem aí que nasceu na ciência política, mas ela não se limitou à análise pela ciência política, né? E aí tem as ciências sociais também, que muito analisam as políticas públicas como forma de inserção e tudo mais. O campo jurídico, né, que tem muita discussão, principalmente quando se refere-se ao controle dessas políticas públicas, né? Então, o direito, né, muito é chamado principalmente da realização, desde o procedimento, né, da legitimidade do procedimento que foi feito, até o controle e a validade dessas políticas públicas. Então, assim, cada um com o seu olhar, formando aí um todo, né? A importância do diálogo para a construção e a interação dessa disciplina, desse campo de conhecimento que é tão rico. E, por fim, né, as políticas públicas no campo jurídico. Tá? A gente tem ali na ciência política, a gente tem a condição, desde o início, que relaciona-se à teoria da escolha, né? Então, uma ação do governo em que ele determina o que fazer ou deixar de fazer, né? Então, quase que em plenitude a gente tem essa perspectiva do governo. Só que, com o caminhar, a gente começou a entender que existe uma limitação dessa teoria da escolha das políticas públicas, do que fazer ou não fazer, né? Então, cada vez mais, e aí a gente tem um marco histórico dentro da nossa perspectiva, né, do ordenamento jurídico pátrio, que é a Constituição de 88, né? E o que a Constituição de 88 faz? Ela constitucionaliza direitos, amplia direitos e promove o acesso à justiça, né? Dando aí vários instrumentos para tanto. Inclusive também condicionando aí instrumentos democráticos de participação, né? Embora a gente tenha aí a democracia representativa, a gente tem grandes instrumentos da democracia participativa na Constituição e é o que, de fato, ela deseja, principalmente após o momento histórico que foi vivido, da ditadura militar. Então, ela vem, de fato, tentar romper com qualquer sentido de uma decisão única, de autoritarismo, trazendo elementos aí de participação popular, de trazer a população para discutir e se tornar mais cidadã, de fato, né? Então, a gente tem aí a frase que eu gosto muito, que é: a face política do governo vai se revestindo cada vez mais de uma tessitura jurídica, tá? E isso é feito pela Constituição. Então, a partir do momento que a gente constitucionaliza direitos, a gente, de alguma forma, de outra face, a gente está judicializando a política, porque a gente tem ali escolhas prévias, né? Então, a teoria da escolha, ali muito estudada na ciência política, ela é rompida aí quando a gente tem a limitação dessas escolhas pela Constituição. Então, todas as escolhas, né, o governo, ele ainda vai ter um grande campo de atuação, de escolha, mas já existe a limitação tanto de procedimento quanto de conteúdo para a elaboração de políticas públicas. Então, a nossa Constituição faz escolhas aí já relacionadas aos direitos sociais e algumas questões que são tidas como importantes, né, para a nossa sociedade. Nada mais é que constitucionalizar direitos,
é dizer o que é realmente importante para uma determinada sociedade em um determinado momento histórico, né? Então, a gente tem aí, junto com isso, uma força, tá? Uma corrente filosófica, jurídica muito forte no direito, que é tomada principalmente pela doutrina do Conrad Hess, que é a força normativa da Constituição, né? Então, a Constituição ela tem força obrigatória, vinculante. Não é um documento que se pretende fazer algo. É para se fazer, ela precisa ser aplicada, né? Então, ela tem a força normativa dela. Ela não é algo para se pensar em efetivar, ela precisa ser efetivada. E nesse sentido, tá, pessoal? Até quem gosta desse tema, um livro muito interessante que é pequeno, curto e fácil, A Força Normativa da Constituição, de Conrad Hess, que é o que dá muita força aí para a atuação dos tribunais constitucionais e tudo mais. Então, junto com isso também a ideia e a força dos tribunais constitucionais, que são aí os garantidores dessas constituições, tá? Também, e aí outro lado da mesma ideia é a frase que, à medida que se amplia o alcance da Constituição, também se juridificam crescentemente a esfera da atuação política, tá? Então, aí a gente está falando, né, e a gente precisa ter muito claro que a Constituição é um documento que tem origem e força política, mas é o principal documento jurídico de uma sociedade. Então, ela tem duas faces. E é nessa Constituição que a gente consegue encontrar o diálogo necessário entre a política e o jurídico. Tá? É a Constituição que vai ser o norte para a gente discutir todas essas questões. E, em relação a isso, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente pela falta de afinidade com a matéria, de identificar uma política pública. Será que somente uma ação do governo é uma política pública? Será que uma ação, aspas, né, comumente falar de tapa-buracos, é uma política pública? E, pessoal, a gente entende que a política pública seria o avanço da administração pública. Como foi um avanço instituir um corpo administrativo em Napoleão, é um avanço você pensar em políticas públicas no sentido de ser algo muito mais elaborado, planejado e estrategicamente detalhado pelo governo. Então, não é uma simples ação do governo, tá? Tem-se aí nas políticas públicas uma tentativa de um planejamento, tá? De uma racionalidade, de uma ação coordenada não só entre um ministério ou secretaria, né? Depende do âmbito que a gente está, mas uma tentativa de diálogo para implantar algo que realmente modifique e solucione um problema que é enfrentado por determinada política pública. E aí, como eu dei até referência para vocês em um dos slides, a questão de uma política pública municipal. Professora, pode? Pode, gente, né? A gente pode ter política pública tanto federal quanto estadual e também municipal, tá? E eu dei até referência de política pública municipal do Acelera Taubaté, né? Que ali tinha uma ação que era de melhoramento da malha viária, mas não somente, porque se fosse simplesmente melhoramento da malha viária, será que a gente estaria diante de uma política pública? Mas e quando a gente pensa no melhoramento da malha viária, condicionando a colocação de ciclovias, né, fazendo acesso entre localidades, ampliando isso tudo? Então, assim, dentro até da explicação do projeto que eu encaminhei, tinha essa perspectiva de falar da perspectiva da saúde, também da questão econômica, o que poderia isso impactar no município, de trazendo acesso, melhoramento, questão da saúde pela circulação através de bicicleta, mobilidade social. Então, é pensar em algo que é muito maior que uma simples ação, é ter uma racionalidade, uma estratégia para enfrentar os problemas pela administração pública. E aí temos algumas condições para essa identificação que eu acho interessante, que é um arranjo institucional complexo, né?
uma ação racional, estratégica, em escala ampla. E como premissa negativa, as políticas públicas não estão atreladas à política social, tá, pessoal? Então, não existe essa relação de que política pública é somente destinada a perspectivas sociais. Ela pode ser de âmbito econômico, enfim, das mais variadas, tá? Em qualquer modelo de Estado, a gente também vai encontrar uma forma de desenvolver políticas públicas, tá? Então, ela não é somente destinada a um Estado social, tá? Então, o Estado liberal também vai ter a sua forma de atuação e de estruturação das políticas públicas. E com essa análise, né, de um esboço mínimo para tentar entender essas políticas públicas, a gente tem aí algumas dificuldades, né, para a gente assimilar. E aí eu destaco a primeira, que é o pluralismo das formas. Não existe, primeiro, nenhuma regulamentação que trata das políticas públicas no âmbito jurídico, né, dizendo que é isso ou aquilo. Então, a gente encontra políticas públicas na forma de plano, na forma de política nacional, na forma de programas, tá? Então, das mais variadas. E também a gente encontra políticas públicas regulamentadas, isso previstas em leis, decretos ou tudo mais, ou não regulamentadas, como um grande documento que estrutura, mas que não regulamenta, tá? Mas ainda que elas não sejam regulamentadas, pessoal, fato vai precisar estar no orçamento, né? No orçamento público, a previsão de dotação orçamentária para a execução de determinada política pública. Precisa de recursos financeiros para essa execução. E o que nós temos no projeto de lei aí 494 de 2018, que altera a Lei Complementar 95 de 98, que é a lei que trata da redação de um projeto de lei, né? Tudo que nós lemos em projeto de lei, né? Como que é redigido? Por que é redigido dessa forma? Escrito artigo em forma de ART, ponto. Porque existe essa lei que fala que deve ser dessa forma. Parágrafos, incisos e tudo mais. Então, ela altera um capítulo dessa lei, né? É bem curta, falando como deve ser o modo de criação das políticas públicas, tá? Então, até conceitua o que seriam as políticas públicas e tudo mais, e me parece que ela vai muito no sentido quase de fazer referência ao ciclo de políticas públicas, que a gente não trouxe nessa revisão, mas que é algo muito discutido também, muito importante nas políticas públicas, que é a condição do problema, da formação de agenda, da decisão e da avaliação, e até da extinção de uma determinada política pública. Ele tenta aí trazer medidas de controle para essa política pública, principalmente relacionando aí a otimização, a eficiência e eficácia dessas políticas públicas, né, para que o recurso público não seja aí em vão destinado a determinada política pública que não consegue ter acompanhamento, monitoramento e tudo mais, tá? E aí a gente tem a discussão, será que é desejável regulamentar isso ou não? Será que isso torna as políticas públicas mais eficientes ou acaba se tornando um empecilho para criar políticas públicas, né? Então, eu acho, bom, enfim. E também um projeto de lei também tramitando em relação às políticas públicas, essa muito mais polêmica, tá? Que seria como controlar o controle judicial, tá? O projeto de lei 8.058 de 2014, que institui o processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário. Essa é bem discutida e já a referência né, nós temos aí, de fato, um controle judicial muito forte de políticas públicas. E a grande crítica se vocês, né, já que não conseguem controlar essa atuação do judiciário, então vamos regulamentar ou criar parâmetros mínimos para esse controle do judiciário. Então, institui aí um procedimento especial, tá, de controle das políticas públicas, trazendo
inclusive mecanismos avançados, processuais, com formas alternativas de conflito, com a perspectiva do diálogo, né, depois de judicializado, essa questão de trazer o autor da política pública para explicar melhor, para que seja entendido melhor determinada política pública, e com isso a gente consiga uma melhor apreciação do judiciário em determinada política pública, também condicionando aí a perspectiva do judiciário de criar mecanismos de diálogo interno entre o próprio judiciário, para que, através de troca e intercâmbio, a gente consiga também ter um avanço nessas análises mais harmônicas de determinada política pública. Tá? Então, essa é a condição. E, dentro dessa perspectiva de controlar as políticas públicas, a gente tem o caso mais visível e notável, que é a judicialização da saúde, em que é feito corriqueiramente, né, já que a Constituição fala que o direito à saúde é um direito de todos, né, é um direito constitucionalmente previsto. Então, se você não consegue determinado acesso à saúde pelo Sistema Único de Saúde, acaba se judicializando a questão, né? E aí essa é um grande embate, né? É correto judicializar e o judiciário intervir nessa condição, ou isso acabaria prejudicando todo um planejamento da administração pública, né? Lembrando que o orçamento, né, diz respeito aí ao executivo e legislativo, que são os documentos de planejamento da administração, né? PPA, LDO e LOA. Então, esses grandes instrumentos de organização financeira do Estado, eles são extremamente importantes. E quando a gente judicializa, de alguma forma, a gente tem uma alteração disso, porque existe toda uma previsão, uma dotação orçamentária para essa condição. E aí tem os argumentos contrários, favoráveis a essa condição, que diz respeito aí, se de um lado a gente tem a previsão constitucional, né, a gente não estaria nada mais que cumprindo uma previsão constitucional e efetivando a Constituição, lembrando aí dessa condição da força normativa da Constituição, né? Se está lá, deve ser cumprido, não é algo de pensar quando der, enfim, tem força normativa a Constituição e ela deve ser cumprida. Outro lado é que a gente estaria aí, se a gente tem a ideia de coletividade, né, dessa condição pública, né, das políticas públicas, quando a gente judicializa, a gente acaba passando na frente de tantas outras pessoas que continuam na fila e que não judicializaram, acabando causando aí, rompendo com a coletividade, trazendo a característica da individualidade aí a esse acesso à saúde. Enfim, tem bons argumentos para os dois lados, e esse projeto de lei, inclusive, tenta romper com o argumento que é o mais utilizado pelo judiciário, que é a reserva do possível, né? A reserva do possível seria aí o limite, a impossibilidade de efetivar a Constituição e os próprios direitos fundamentais nela previstos, devido aí a reserva do possível, que seria assim a limitação pelos recursos financeiros, né? Ainda que seja desejável, ainda que esteja na Constituição, a gente tem a reserva do possível e, de fato, não é possível cumprir tal direito. Então, pessoal, essas são as principais discussões de políticas públicas. E a gente tem aí, por fim, eu deixo a pergunta para vocês para encerrar e para voltar no próximo bloco, no momento, com a Covid-19, a gente efetivamente tem uma política pública pelo governo federal? Sim ou não? Será que a gente